Fala galera, bem-vindo ao canal da Profitec, seu canal de informações sobre as escolas técnicas gratuitas. E hoje é dia de aula no canal. A aula que a gente vai ver hoje vai ser sobre a parte de misturas. E essa parte está dentro do conteúdo de química, e não vou ser eu que vou apresentar, porque eu não manjo nada de química. Quem vai apresentar é o professor Bruno. Galera, a parte de química é muito importante você conhecer. E a parte de misturas em especial, porque ela está muito atrelada à parte de sistemas de filtragem, de como você faz essa separação. Você precisa entender o que é uma mistura, entender ali quando tem uma ou duas fases, ou três, né? Saber quando uma mistura é homogênea ou heterogênea. Você precisa conhecer esses termos para quando lá na frente aparecerem sistemas de filtragem ou de separação, você saber exatamente do que ele está falando. Legal? O Bruno vai te explicar tudo isso, mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aí embaixo em inscrever-se, ativa o sininho para que você receba as notificações sempre que sair vídeos novos. Olha, a gente sempre libera vídeos novos quintas-feiras, 11 horas da manhã. Então fica ligado e acompanhe o nosso canal, porque esses conteúdos vão ser muito importantes para todos os vestibulinhos que você vai fazer, em especial para o vestibulinho da ETEC. Pessoal, não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, Facebook ou Instagram, porque lá a gente traz sempre as notícias do dia a dia aí das escolas técnicas gratuitas. Fica ligado para você ter sempre informações confiáveis. Olha, como eu disse para vocês, o conteúdo de hoje é misturas e quem vai apresentar é o professor Bruno. Então, fica ligado aí. Vai aí, Bruno! Bom, agora a gente vai começar então a falar sobre misturas. Qual é a diferença principal entre uma substância pura e uma mistura? Vamos lá. A definição de uma substância pura é um conjunto de moléculas iguais entre si. Beleza? Isso é substância pura. Mistura é exatamente o oposto. Então, enquanto substância pura é conjunto de moléculas iguais, uma mistura é um conjunto de moléculas diferentes entre si. Tudo bem? Então, se eu quisesse representar por meio de um esqueminha uma mistura, eu poderia dizer que isso aqui representa uma mistura. Por quê? Ao todo, quantas moléculas eu tenho? Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro. Essas quatro moléculas, elas são exatamente iguais entre si? Não. Perceba que essas duas aqui, ó, elas têm uma composição química diferente dessas outras duas. Ou seja, eu tenho em um mesmo recipiente, em um mesmo sistema, eu tenho dois tipos de moléculas diferentes. Ou seja, isso aqui é uma mistura. Eu preciso ter apenas dois tipos de moléculas para classificar como mistura? Não, eu posso ter 3 moléculas diferentes, 4, 5, milhares diferentes, tudo misturadas no mesmo lugar. E isso continua sendo uma mistura. Então, você saber que uma coisa é uma mistura é fácil, tudo bem? Porque substância pura só é pura a partir do momento que as moléculas são todas iguais. Se eu tiver uma diferente ali no meio, pronto, eu já classifico como mistura. Tudo bem? Tá. As misturas, elas podem ser classificadas em dois tipos. Elas podem ser classificadas como misturas homogêneas ou heterogêneas. E aí, para você entender o que isso significa, a gente vai pensar primeiro em alguns exemplos. Vamos pensar, por exemplo, no exemplo que está aparecendo para você aí nessa imagem, que também está no seu material, que é o exemplo da mistura de água e álcool. Se eu, por exemplo, misturar água com álcool, a gente vai ter, obviamente, uma mistura. Por quê? Porque água e álcool são duas substâncias distintas. E eu estou colocando as duas no mesmo lugar. Então eu não tenho mais apenas água ou apenas álcool, eu tenho os dois juntos, certo? Tanto que o álcool de limpeza que a gente usa no dia a dia, ele é uma mistura dos dois, tá? É uma mistura de álcool e água, beleza? E aí, quando eu misturo esses dois, você, vendo a mistura visivelmente, você consegue distinguir aonde está a água e aonde está o álcool? Você não consegue. Por quê? Porque água e álcool são dois líquidos que se misturam completamente. Ou seja, são dois líquidos que quando eles se juntam, você não consegue mais fazer uma separação visível de onde que está um, onde que está o outro. Tudo bem? Se você olhar para um copo que tem água e álcool misturado, só que eu não te falo que aquilo é uma mistura, você vai pensar que tem uma coisa única ali dentro. Porque é um líquido totalmente transparente. Os dois se misturam completamente e não muda de cor, não acontece nada. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente diz que água e álcool são uma mistura do tipo homogênea. Então, olha só, quando a gente fala de misturas homogêneas, a gente está falando de misturas que têm apenas um aspecto visível, ok?
único. Então, um aspecto único ficou pleonasmo, né? Então, o aspecto único, por quê? Você olha para a mistura e você não faz mais distinção de fases. Então, a gente também pode dizer que uma mistura homogênea é um sistema mono de um, tudo bem? Mono de um, fásico. Tem apenas uma única fase visível para nós, beleza? Então, se eu misturar água e álcool, eu tenho um sistema monofásico, é uma mistura homogênea. Se eu misturar, por exemplo, água mais sal. E aqui, ó, tem que tomar um cuidado, porque eu estou dizendo, imagina que você pegou um copo de água e você botou lá dentro uma colherzinha de sal e mexeu. O sal, ele não vai se dissolver na água? Vai. Depois que ele se dissolveu, você vai conseguir dizer, tipo, aqui eu tenho sal, aqui eu tenho água, eu consigo separar visivelmente os dois? Não, porque o sal se dissolveu, ele ficou ali no meio da água e você não consegue mais distinguir os dois. Então, essa mistura forma uma mistura homogênea, é um sistema de uma única fase, tudo bem? Monofásico. Agora, por que eu falei para você tomar cuidado? Porque se você botar sal em excesso, ou seja, botar mais sal do que deveria, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o sal não vai mais conseguir se dissolver, tudo bem? E vai ter uma parte desse sal que vai ficar no fundo do seu recipiente. E aí você vai deixar de ter uma mistura homogênea. Porque aí você vai conseguir visivelmente dizer, ó, aqui no fundo eu tenho sal e em cima eu tenho a água que está misturada com mais um outro resto de sal, certo? Então aí você vai conseguir fazer uma distinção visível dos dois, não é mais um sistema homogêneo, vai passar a ser um sistema heterogêneo, tudo bem? Então basicamente eu já falei agora para você o que é uma mistura heterogênea, certo? Uma mistura heterogênea é aquela que você visivelmente faz diferença de onde que está um componente e onde que está o outro. Tudo bem? Então vamos pensar assim, ó. Se eu tiver uma mistura de água e óleo, que é o que está aparecendo aí para você também na imagem, né? Que está no seu material, você vai ver que água e óleo não se misturam. E aí o que vai acontecer? O óleo fica na parte superior e a água fica na parte inferior. Por que isso acontece? Porque você tem uma diferença de densidade. Lembra que aquele que é menos denso fica acima e o mais denso fica para baixo. E aí você vai ter uma mistura heterogênea, por quê? Porque você consegue dizer aonde que está a água e aonde que está o óleo, tudo bem? Se eu pensar em água com areia, água e areia também é uma mistura do tipo heterogênea. Por quê? Porque a areia não vai se dissolver na água, ela vai ficar no fundo do recipiente, tudo bem? E aí eu não vou conseguir, então, misturar os dois, eu vou ter um sistema heterogêneo. Eu vou visivelmente dizer qual é a diferença entre uma fase e outra, tudo bem? Os sistemas heterogêneos, diferentemente dos homogêneos, eles podem ter 2 fases, 3 fases, 4 fases, 5, distintas fases do número que você quiser. Um sistema heterogêneo que tem, por exemplo, 2 fases, a gente diz que ele pode ser bifásico, tudo bem? Se ele tiver 3 fases, ele pode ser trifásico e assim por diante, beleza? Então, aqui nos sistemas heterogêneos, você pode ter quantas fases você quiser. O importante é você lembrar que nos sistemas homogêneos, você tem um sistema que a gente diz que é monofásico, tem uma única fase para você, tá bom? Se eu pensar, por exemplo, na mistura de água, areia e óleo, o que eu vou ter? Eu vou ter um sistema como que está desenhado aí para você também, em um dos exemplos, que é aquele último ali, ó. Eu vou ter a água no meio, ok? Eu vou ter o óleo na parte superior e eu vou ter a areia na parte inferior. Nesse caso, ele até adicionou uma outra coisa na mistura, que ele colocou aí no meio também o sal. Só que o sal, o que você acha que vai acontecer com ele? O sal, ele vai ser dissolvido pela água, certo? Então, na verdade, água e sal vão formar uma fase única. Os dois vão ficar juntos, porque o sal se dissolve na água. Mas como areia e óleo não se dissolvem na água, um vai ficar em cima, o outro vai ficar embaixo. Então, no total, essa mistura toda aqui, ó, de 4 componentes, vai ter quantas fases? Ao todo 3, tudo bem? Lembrando que uma das fases é composta pela água que está junto com o sal, beleza? Então, cuidado, isso é uma outra coisa importante. Nem sempre numa mistura, a quantidade de componentes é a mesma quantidade que a quantidade de fases, beleza? Se eu pensasse, por exemplo, isso aqui, ó, vamos pensar numa mistura, exemplo, X. Se eu misturar água com sal, eu vou ter então a mistura dos dois e isso vai formar uma mistura homogênea, certo? Então, água mais
sal. Se eu botar também um pouquinho de açúcar, o que vai acontecer? O açúcar também se dissolve na água. Então, esses 3 componentes vão formar uma fase só. Beleza. Se eu botar aqui no meio junto, sei lá, areia, aí beleza. A areia não vai se dissolver na água. Então, isso aqui vai formar uma outra fase. E isso aqui vai, então, portanto, formar uma mistura heterogênea, que tem 2 fases, mas ao todo tem 4 componentes. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso. E aí, quando a gente fala de misturas homogêneas e heterogêneas, a gente está justamente só falando dessa distinção visível que a gente faz na mistura. Se você consegue visivelmente dizer onde que tem uma coisa e onde que tem outra. Tudo bem? Galera, é tão fácil a gente assistir o Bruno e entender esses conteúdos, não é? Ele apresenta com uma leveza tão grande esses conteúdos e essa matéria em especial que parece que é super simples. Mas olha, você precisa fazer exercícios. É quando você faz exercício que você percebe que não é tão simples assim. O Bruno é que facilita. Mais uma coisa, não esquece de você curtir esse vídeo, porque assim ele chega para mais gente, ele alcança mais pessoas e o nosso objetivo é ajudar essas pessoas. Não esquece de compartilhar com seu amigo que pode ter uma dificuldade lá em química. Muita gente não tem química no ensino fundamental. Então aproveita esse conteúdo, compartilha com seus amigos, porque certamente vai ajudá-los também. Olha, se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema de misturas ou quer sugerir algum tema de química pra gente, coloca aí nos comentários. O que você sente mais dificuldade na parte de química? Coloca aí que a gente vai responder para você. Beleza? Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.